muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você no nosso evento. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada a todos que estão aqui hoje. É uma honra fazer parte desse time, é uma honra estar aqui com vocês também, para falar um pouco sobre a minha expertise, que é o uso das telas, o uso da tecnologia, adolescência. Então, bora lá começar? Pronto, Carlinha. A falar? Para poder compartilhar a sua apresentação e a partir de agora o palco é seu. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Meu tema é saúde mental e as relações familiares com os adolescentes. Reflexões, impactos e recomendações. Então, eu já começo a minha fala fazendo um convite aos pais para que quando eles estão com os adolescentes em casa, quando eles têm adolescentes em casa, que eles revisitem a própria adolescência. Então, esse é meu convite. Vamos olhar um pouco para quando a gente foi adolescente, até um pouco para equalizar aquilo que a gente acha tão intenso no adolescente de hoje. Então, minha primeira recomendação para vocês vamos ficar atentos à nossa fase na adolescência. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, antes eu queria me apresentar, né, claro. Então, eu sou Carla, eu sou psicóloga clínica, tenho mais de 28 anos de experiência na área clínica, principalmente com adolescência, que é a minha expertise. Trabalho hoje com o tema de dependência tecnológica. Existe sim esse transtorno, pessoal. E lá no Hospital das Clínicas existe um ambulatório, que é o ambulatório dos transtornos do impulso, que cuida, dentre outros transtornos do impulso, também dos dependentes em tecnologia. Então, aí alguns pais vão se identificar nesse sentido com relação aos usuários de jogos online ou de redes sociais, tá? Então, nossa fala hoje vai versar um pouco por esse tema. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar um pouco sobre o que é saúde mental, né? Esse tema já está batido, todo mundo tem falado bastante, mas o que a gente tem visto e o que os especialistas estão dizendo é que a saúde mental, ela vinha sendo também negligenciada. Então, não foi só a pandemia que trouxe algumas questões como aumento da depressão, aumento da ansiedade, aumento do pânico. Muito já vinha acontecendo no âmbito, no espectro da saúde mental. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países, isso antes da pandemia, é um dos países que mais apresenta ansiedade, transtornos ansiosos no mundo. Então, a taxa mundial é de 3,6 de transtornos ansiosos, né? E aqui no Brasil, a taxa já era de 9,6. Tá? Então, tem toda uma questão demográfica, socioeconômica também, né, que incita a questão da ansiedade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre depressão e ansiedade, que são duas questões aí que estão aparecendo bastante, até para a gente também entender o que é sintoma e o que é transtorno, tá? Mas eu trouxe aqui uma reportagem em julho, feita por uma professora de psicologia de Bruxelas, que ela fala que o confinamento, né, o que nós estamos vivendo hoje, é um dos maiores experimentos de psicologia da história. Experimento por quê? Porque ele está acontecendo agora, nesse momento. A gente não vai saber exatamente os impactos a longo prazo ainda. Ele está acontecendo, né? O que a gente sabe com relação à questão da pandemia, assim, né, se a gente for pensar que lá atrás, se alguém dissesse para a gente assim, olha, você vai passar esse tempo todo confinado, sem poder ver seus familiares, sem poder sair de casa, a gente ia dizer, nossa, eu vou enlouquecer, né? E, na verdade, estamos aqui, lógico, está sendo muito triste. Quem não está triste, não está muito entendendo o que está acontecendo, e tristeza não é depressão, tristeza é explicitação do sofrimento, né? Então, a gente tem também uma romantização da saúde mental hoje, né? Então, todo mundo está deprimido, não é bem assim, né? Mas a gente também vê que essa pandemia, ela trouxe alguns benefícios,
né? E reforçou a questão dos nossos recursos e das nossas potências, né? Então, a gente vê que muitas pessoas tiveram que lançar mão de recursos que talvez nunca tenham usado. Quer ver uma experiência, uma questão simples? Por exemplo, quem nunca cozinhou em casa, talvez teve que cozinhar, aprender a cozinhar. Então, e aí você percebe que você tem essa capacidade. O ser humano, ele é multifacetado, ele tem neuroplasticidade, então a gente aprende várias coisas. Outra coisa importante com relação aos jovens, né, é que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque aquilo que a gente pede pode acontecer. Então, assim, primeiro, a gente é hoje aquela mosquinha que está na sala de aula do filho o tempo todo. E talvez continuemos assim por um tempo ainda, né? O ambiente online do homeschooling está aí a todo vapor, e os pais estão tendo que ser professores, né? Estar nesse ambiente, não são, mas estão manejando isso com maestria, a grande maioria, tá? Com algumas dificuldades, mas pelo meu recorte, muito bem, né? E outra coisa que aconteceu para quem tem jovens um pouco mais velhos, como eu, por exemplo, meus filhos já estão na universidade e fora de casa. E eles voltaram para casa, então estamos voltando para casa. Então as famílias começaram a se relacionar mais, coisa que talvez não aconteceria nunca mais. No caso dos meus filhos, que já são adultos, jovens adultos, provavelmente nós não teríamos convivido tanto como convivemos nessa pandemia. Foi tudo ok? Não, lógico que não, né? A gente vai falar também mais para frente a questão do conflito. Óbvio que acontece, tá? Mas é uma experiência também, ao mesmo tempo, muito boa, que talvez nunca mais tenhamos. E para os jovens também, outra coisa que é importante destacar é que ele teve que criar muita resiliência, ele teve que lidar com frustração, ele teve que se adaptar. Por exemplo, passamos pelo mês de junho sem as tradicionais festas juninas. E os jovens tiveram que entender, por exemplo, os jovens que estão no terceiro ano e tem uma questão emblemática da quadrilha do terceirão e tal, eles tiveram que entender, eles tiveram que aceitar, e é um grande exercício para a saúde mental. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das coisas que estamos passando na pandemia é um exercício fundamental, é um exercício preponderante, é um exercício muito bom para a promoção da minha própria saúde mental. Então, isso é bem legal, né? A OMS, ela vai dizer que saúde mental não é ausência de doença, não é ausência de transtorno mental, tá? É que ela é uma parte integrante da saúde, e não havendo uma saúde sem a saúde mental. Então, antigamente, a gente tinha essa divisão, corpo e mente. Hoje não, hoje a gente já tem um avanço na questão da saúde mental, do equilíbrio emocional, e essa pandemia veio, acho que definitivamente, para colocar no devido lugar os psiquiatras e os psicólogos como pessoas que podem sim ajudar na saúde geral dos seres humanos. E ela também, a saúde mental, ela pode ser determinada por fatores socioeconômicos, obviamente, ambientais e hereditários biológicos, tá? Bom, mas isso a gente está falando da saúde mental, né? Eu quero falar um pouco aqui também do adolescente, tá? Então, do ponto de vista psicológico, o que acontece com o adolescente quando ele entra nessa fase em que ele não se reconhece mais como criança e também está nessa transição? Então, a gente divide, né? Isso é moderno, isso é novo, a gente divide em pré-adolescência, adolescência. Não gosto muito disso, mas enfim. Então, tem 3 lutos fundamentais, lutos simbólicos, que a gente chama em psicologia, algo que eu preciso deixar ir para que algo novo aconteça, né? Então, é super importante que os pais ajudem os filhos nessas transições. Então, a perda do corpo infantil, que é a coisa dessa transição, a perda dos pais da infância. Então, para os pais é um grande choque, porque, Carla, como assim? Meu filho, até ontem eu era o ídolo dele, hoje ele só me critica. É assim mesmo, tá? E isso faz parte da diferenciação que ele precisa fazer para poder entrar na subjetividade dele.
e o luto pelo papel e identidade infantil. Então, outra coisa que acontece é ele não gosta mais de brincar com aquele determinado brinquedo, ele não gosta de ir mais na casa de determinadas pessoas, sim, porque o papel dele está em mudança. E os pais também se transformam e vivem os seus lutos, e precisam viver, porque eu tenho visto muitos pais infantilizando os filhos adolescentes. Eu costumo brincar assim, os adolescentes não gostam muito quando eu digo isso, mas não facilita muito a vida deles, não. Porque o que vai acontecer? A vida em si não é fácil, ela tem lá as suas questões. Então, agora na pandemia, por exemplo, jovens que nunca imaginaram o que é arrumar uma cama, o que é lavar um copo, começaram a fazer isso, que foi uma grande experiência. Talvez competências que eles tenham desenvolvido, que nunca na vida deles eles teriam essa oportunidade para desenvolver. Então, é o que eu estou trazendo aqui, a parte boa dessa história toda, trágica, ruim e muito triste, tá? Então, esses lutos, eles são os lutos determinados pela criança na transição da infância com a adolescência. E do ponto de vista cerebral, é importante que a gente tenha essa informação. Então, o nosso cérebro, ele vai sendo desenvolvido de trás para frente. A última parte a ser desenvolvida é essa parte aqui, que chama córtex pré-frontal, tá? Que está aí na figurinha que vocês estão olhando. Essa parte do cérebro, ela vai estar desenvolvida só lá pelos 25 anos. Tá? Então, ela justifica muitas atitudes que os jovens acabam tendo e que muitas vezes nós, pais e adultos, não conseguimos entender muito bem. Então, eles estão, na verdade, em amadurecimento cerebral do ponto de vista de algumas competências. Então, a gente costuma falar de modo bem rudimentar, né, que é a sede da personalidade, é responsável pela tomada de decisão, pela moderação do comportamento social e além de coordenar as emoções internas e externas e a capacidade de prever consequências, né, de uma atitude. Então, é um cérebro em vulnerabilidade, né? É um cérebro que está aprendendo algumas coisas. Quando eu falo isso, os jovens falam, que bom, então estou livre de tudo, né? Posso me explicar minhas atitudes a partir do córtex pré-frontal que não está desenvolvido? Não é bem assim. É importante que você também, enquanto jovem, aprenda essas habilidades, né? Então, esse manejo, essa construção também, ela se dá bioquimicamente, né? Mas também através das experiências que o ambiente vai proporcionando para esse jovem. Então, frustração faz parte do pacote, né? Manejo das emoções faz parte do pacote. Por isso que às vezes eles vão ter um pico de estresse ou de irritabilidade e logo depois talvez estarem um pouco mais calmos, né? Mas é óbvio que a gente precisa, enquanto adultos, ficar atento ao desenvolvimento das questões comportamentais, emocionais e afetivas desse jovem, né? Quando elas passam um pouco dos limites, tá? Então, essa é a questão da parte do desenvolvimento do jovem no que diz respeito à psicologia, que são questões mais subjetivas, e a questão cerebral, tá? E aí a gente tem uma análise social desses jovens, né, do ponto de vista do comportamento deles, que eles são chamados de geração Z, depois a gente vai ver alguns outros nomes que é dado para essa geração, mas é a geração que veio com o advento da tecnologia. Então, é a geração que já nasceu conectado, que vê o mundo a partir desse, né, da tela, que tem comportamentos que a gente vai falar mais para frente, que são específicos. Então, a gente não pode esquecer que essa geração é uma geração nativa digital, que a gente fala, né? E nós, mais velhos, somos imigrantes digitais. Isso não quer dizer que eles sabem mais que a gente, ou não quer dizer que não consigamos aprender muitas habilidades, tá? Vamos aprender tanto quanto eles, e a questão da tecnologia que a gente vai falar, precisa ter um adulto tutoriando sempre esse jovem no que diz respeito ao uso e o manejo das telas. Tá? Então, vamos ver um pouquinho quais as características dessa geração. Então, ela é conhecida como geração Z, ou como iGen, DGen, ou nativos digitais, tá? Então, eles têm, assim, uma impressionante habilidade para usar tudo que é eletrônico. Eles se jogam,
né? Enquanto nós, imigrantes, a gente fica um pouco mais assim e tal, será que vai perder, será que... né? Aos poucos, com a pandemia, a gente acabou, nós que não éramos totalmente informatizados, a gente passou a fazer isso e aprendemos, né? Muitos idosos que acabaram aprendendo a manejar os eletrônicos, o que foi bem bacana, né? E o que é interessante desses jovens da geração Z é que o viés deles é o viés da questão dos eletrônicos, tá? Eles usam muitas e várias plataformas ao mesmo tempo, eles dificilmente se desconectam, possuem algumas centenas de habilidades digitais, digitam muito rápido, tem uma dificuldade muito grande de separar a vida online da vida offline. As relações interpessoais, elas são mediadas pelas vias digitais. E ela é mais estimulada, então ela está muito mais acostumada com a gratificação imediata, né, porque é tudo muito mais imediato, né, a gente está vivendo esse imediatismo, e recompensas frequentes, então o jogo me dá essa recompensa rapidamente, os likes nas redes sociais, ou os comentários, então ele tem já por natureza lá, pela questão cerebral, uma dificuldade de espera, o que com a internet isso só veio a agravar um pouco. Então tem um lado muito bom dessa geração, né, que é uma geração que ao mesmo tempo tem questões, está engajada em questões sociais bastante preponderantes, né, traz muito menos preconceitos, então isso é muito importante destacar, mas nós pais, por isso que eu trago esse recorte aqui, precisamos ficar atento ao uso. Então, a gente também tem o outro lado da tecnologia, que são as brincadeiras perigosas, né, que são questões que acontecem na internet e que acabam, por este jovem não ter esta maturidade, eles acabam sendo envolvidos em questões que são muito ruins para o desenvolvimento da saúde mental deles. Tá? Por isso que a gente fala que é um cérebro vulnerável. Então, eu brinco assim, será que você deixaria seu filho sozinho na Praça da Sé? Não, né? Então, é a mesma coisa em deixar seu filho sozinho na tecnologia. De vez em quando dá uma olhada, nada invasivo, tudo combinado e permitido. Não dá para o pai mais dizer assim, meu filho tem Instagram, mas eu não tenho. É importante que você tenha. Nem que você tenha só para ter, mas para você um pouco saber, por mais que eles criem outros Instagrams, né? Tem o Instagram da família, tem o Instagram dos amigos, tem o hard, enfim. Mas é super importante que a gente tenha um pouco de nós, imigrantes digitais, tem muita resistência, e não, a pandemia veio mostrar isso para a gente dá conta, né? Mas o mais importante é essa tutoria. Tá? Então, eles têm questões muito importantes, mas o ambiente virtual é um ambiente perigoso para um cérebro vulnerável. Então, e aí eu costumo brincar que, assim, com essa pandemia, muitas coisas para eles, além da escola, não mudaram muito, né? Eles ficam conectados o tempo todo, eles se conhecem via internet antes de se conhecerem pessoalmente, ficam muito tempo em casa, nos seus quartos, né? Também é outra coisa que mais para frente eu vou falar. Então, parece que muita coisa não mudou para eles, né? Eu brinco que eles estão ali no habitat deles, né? Mas a gente... Maslow, né? Eu queria mostrar aqui a pirâmide de Maslow. Então, Maslow, lá pela década de 50, ele criou a pirâmide das necessidades básicas dos seres humanos. Então, tinham as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, e assim ia até essa pirâmide afunilar. E hoje, a gente tem uma pirâmide atualizada das nossas necessidades básicas, que é o Wi-Fi e a bateria, né? Brincadeiras à parte, é um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? Quando há uma desconexão, quando acontece alguma coisa no Wi-Fi, quando acontece alguma coisa na bateria, a gente se desespera. Então, essa pirâmide atualizada seriam as nossas necessidades básicas hoje.
Bom, e aí eu falei do quarto, né? Então, esse jovem, ele está submetido a essas transições psicológicas dos lutos, as questões cerebrais, e vem aí o viés da tecnologia entrando com tudo, agora mais ainda, né? E esse manejo dos pais se faz mais necessário. Veja, não é você ficar ali um pouco só investigando esse filho, fuçando. Não. A ideia é estar junto para entender, estar junto para poder. Olha, filho, pensa um pouco mais sobre esse jogo, pensa um pouco mais sobre essa foto que você postou, será que é legal e tal? E não ir acusando, mas também ouvir, tá? Mas também a gente fez um grande erro, que foi trazer cada vez mais para o quarto dos filhos o que a gente chama de quarto tecnificado. Então, eles vêm ao longo dos anos, os filhos, com o viés dos pais, porque quem, na verdade, banca tudo isso financeiramente são os pais, virando um quarto individual, um quarto customizado, né, onde essa foto aí mostra muito bem, né, então eles, ao mesmo tempo que comem, eles digitam, eles ouvem música, eles veem uma série na Smart TV, eles falam no WhatsApp, então, assim, eles têm a ideia de que eles são multitarefas, né? Mas, segundo alguns estudos, a gente não tem ainda uma coisa totalmente determinada, o foco, ele não é multitarefa, né? Então, o cérebro, ele não... Eu preciso ter foco em algumas coisas que eu vou fazer, que nem na questão da escola, né? É importante que ele fique ali num ambiente que seja um ambiente diferente desse quarto tecnificado. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma vez no consultório um paciente que pediu de presente de Natal um micro-ondas. E aí eu falei, nossa, né? Ele falou, sabe por quê, Carla? No meu quarto eu tenho uma suíte, eu já tenho um frigobar, e aí se eu tiver um micro-ondas, eu não preciso sair de lá nem para esquentar a comida, eu já compro a comida congelada, né? E aquilo me assustou e bora lá fazer um aconselhamento com esses pais, tá? Então, tomar muito cuidado com o que eu estou dando para esse filho, né? E como ele está manejando tudo isso, e fazer essas intervenções muito mais num movimento de escuta, entendimento, e aí sim uma conversa, tá? Outra coisa importante, então, voltamos para casa, né? Os filhos adolescentes estão full time em casa, as crianças estão full time em casa, os pais ficaram, agora não tanto, porque a gente já está um pouco saindo da pandemia mais incisiva, né? Mas ainda acho que algumas questões precisam continuar. Mas o que aconteceu? Quando as pessoas estão juntas, o conflito aparece. É natural, eu quero uma coisa, o outro quer outra coisa, e o outro quer outra coisa diferente, e isso causa conflito, né? O conflito está dado à medida em que as pessoas estão em relação, né? Então, o que acontece? É uma condição normal. Vão existir conflitos, né? Entre você e os seus filhos, entre seus filhos e você. Quando você for dizer alguma coisa para eles, eu costumo falar muito do ser assertivo. Diga exatamente o que você quer, né? Eu quero que você arrume o seu quarto. Ah, mas eu não vou arrumar agora, depois. Ok, vamos combinar um dia e um horário para você arrumar o seu quarto. Ah, Carla, você fala, é muito fácil. Nós, pais, precisamos ter essa capacidade de sermos assertivos e de também irmos testando novas estratégias. Porque não dá para você desistir de fazer esse movimento de direcionar seu filho, porque o que eu percebo é que os pais acabam, às vezes, por cansaço, por questões emocionais, pais adoecidos, ou até por uma questão de mágoa, de sensação de menos-valia, abandonando esses filhos adolescentes nesses quartos. E não,
né? A gente precisa ter essa capacidade de, vamos lá, bora lá de novo, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos falar de novo com esse jovem. E o principal, a diferença entre conflito e confronto, né? O conflito é quando você é uma condição normal e você tenta resolver, você vai fazer um movimento, as pessoas ali naquele conflito vão fazer um movimento de dissipar esse conflito, tentar resolver esse conflito. Entrar no confronto com um adolescente, você que é adulto, eu sempre falo, gente, nós somos os adultos da relação, nós pais. Por isso que a gente precisa cuidar muito da gente, da nossa saúde mental. Se esvaziar, às vezes, da parte tóxica de ter um jovem em casa que está sempre apontando o dedo, que está sempre falando coisas sem muita regulação emocional. Lembra lá do cérebro? Né? Então, muitas vezes essa regulação que a gente tem e que às vezes até a gente não tem tanto, eles têm menos ainda, tá? Mas o confronto, ele traz competitividade, ele traz hostilidade, ele traz algo que denigre um ao outro, né? Muitas vezes chega a uma questão física, ou às vezes até falas muito pesadas, muito contundentes no sentido negativo, né? Então, nós pais temos que evitar o máximo possível. Você percebe que seu filho está em desequilíbrio, você percebe que seu filho está irritado, tenso, numa situação de combate, recua, né? Por isso que eu falo que a atitude sugerida é paciência e negociação, e evitar o confronto a qualquer preço. Tipo assim, agora eu não vou conversar com você, nós estamos muito nervosos, vamos dar 5 minutinhos, né? Vai beber uma água, daqui a pouco a gente senta de novo para conversar. Eu não quero, né? Nesse momento você evita o confronto, você não precisa dizer isso claramente para o jovem, mas você consegue evitar, tá? Então, não esqueçam, pais, conflito normal. Talvez você com o jovem em casa tenha a cada meia hora conflitos com ele. Espero que não, né? Mas o confronto, ele tem que ser evitado a todo custo. E por nós, adultos, né? Dessa relação. Bom, então, para ir finalizando já a minha fala, eu queria dizer que é importante que vocês estejam atentos aos comportamentos dos seus filhos ligados ao uso da tecnologia, agora que a tecnologia entrou com tudo, né? Então, a gente vai ter um ensino híbrido, os trabalhos, eles vão fazer um escalonamento entre o trabalho de home office e o trabalho presencial. Então, nós precisamos fazer um uso seguro, um uso consciente, um uso qualificado das tecnologias. E o principal, que é o que eu vou falar agora no final, nas minhas recomendações, a gente ficar atento ao nosso próprio uso também. O que eu vejo são pais usando abusivamente a tecnologia de maneira inadequada, mesmo na pandemia, mandando uma mensagem, enviando aí uma mensagem subliminar para os filhos de que a tecnologia acalma, de que a tecnologia é divertimento, de que a tecnologia é usada em momentos de descanso. Não que não deva, eu não estou demonizando aqui a tecnologia, muito pelo contrário, sou super tecnológica, mas a gente também precisa mostrar para eles que o mundo offline é super importante para a constituição da subjetividade dele. Por exemplo, um adolescente que fica o tempo todo jogando, é preferível que ele fique vendo um filme ou vendo uma série, que é uma história, que tem ali uma narrativa, do que ele ficar no jogo, né? Muitas horas. Se ele ficar no jogo por menos horas, a gente tem uma cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, então quem quiser depois acessar, aonde eles, baseados na cartilha americana de manejo das telas, eles indicam idades e tempos de tela. O mais importante não é o tempo que o jovem usa só, também, mas são as consequências nesse equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo, né, o offline e o online. Para vocês terem ideia, hoje já tem estudos mostrando que as crianças e os adolescentes estão tendo déficits de natureza.
Eles não saem mais muito de casa, eles não vão mais a parques, eles não estão mais em contato com a natureza, algo extremamente importante para a constituição da nossa subjetividade, da nossa personalidade, tá? Então, as recomendações são as seguintes, as principais, né? Criar uma rotina personalizada. Então, a sua rotina, agora que estamos todos em casa, pelo menos durante... nessa coisa um pouco mais escalonada, mas é importante que ele tenha também uma rotina dele, que seja feita junto com vocês, mas que possa ser uma rotina personalizada para o funcionamento desse jovem. Tá? Então, a questão da escola, aonde ele vai estar, eu falo muito assim, vai mudando os ambientes, né, em que ele está. Olha, então, agora eu vou ter aula, vou fazer o meu trabalho, né, uma reunião no seu quarto, você vai para o meu, ou a gente vai para a sala, um pouco para dar essa diversificada. Controlar o tempo, isso é importante. Então, assim, quando eu lá para a criança eu dou o tablet para ela ficar 3 horas assistindo Galinha Pintadinha, eu estou dando uma mensagem subliminar de que ela pode ficar o tempo inteiro na tecnologia, e não, né? É importante que a criança, com tutoria, brinque sozinha, fique sozinha. Nessa coisa do home office, os pais ficaram muito desesperados em atender a todas as demandas dos filhos, por brincar, por estar, não ficar ocioso, não tem problema. Nesse gap aí, quando eu estou ocioso, que eu crio coisas novas, ferramentas novas, que eu retomo ferramentas minhas ou crio ferramentas para lidar com isso, tá? A meditação e a respiração, que são técnicas muito boas, que eu sei que no circuito aí algumas pessoas vão falar, então isso é muito bom, a gente tem que definitivamente trazer essas práticas para o nosso dia a dia, e para os jovens e para as crianças também. E aqui eu faço um adendo para falar um pouco da diferença entre ansiedade e depressão, transtornos ansiosos e transtornos do humor, onde a depressão está encaixada, dos sintomas como depressão e ansiedade. Então, a gente tem um transtorno, que ele é diagnosticado, que ele precisa ser tratado, muitas vezes medicado, e a gente tem esses sintomas. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos. É natural que fiquemos mais ansiosos e que os adolescentes fiquem mais ansiosos, né? Ansiedade é a preocupação com o que vai acontecer. Então, é natural, a gente está numa sociedade líquida, como diz Bauman, né? Está tudo muito impermanente, tá? Então, obviamente, essa ansiedade cresce, mas a gente precisa ficar de olho na intensidade, no grau, para ver se essa ansiedade, ela se torna um transtorno a ser tratado. Senão, esse jovem vai tentar criar manejos, né? Recursos para lidar com elas, e ferramentas muito boas, tanto para a depressão, sintomas depressivos como ansiosos, é a meditação e a respiração, tá? No caso da depressão é a mesma coisa, estarmos tristes por não estarmos... A gente tirou uma coisa super importante para a constituição do jovem, que é a sociabilidade. Por mais que eles se socializassem via internet, muitos se socializavam na escola. É por isso que, assim, para os mais velhos, os que estão na universidade, talvez o ensino à distância, ok, mas para os mais jovens, o ensino presencial é fundamental, ele não pode ser substituído integralmente, não deve ser substituído integralmente pelo ensino online. Criar espaços e momentos livres de tecnologia, então, assim, esse canto da casa, sem ser a mesa, porque a mesa do jantar, do almoço e tal, para mim já é coisa... já está condicionado não usar eletrônicos. Mas, de repente, você tem um espaço na sua casa em que você fala, olha, quando a gente estiver aqui, a gente não vai usar nada eletrônico. A gente vai ficar no vazio, a gente vai conversar, a gente vai um pouco ficar sem fazer nada, sem falar nada. Essa coisa da gente estar sempre se preenchendo e preenchendo os jovens e as crianças com alguma coisa, a gente precisa desmistificar isso.
Tá? Aprendam algo e estimule seu filho a aprender algo que ele nunca fez antes. Faltou o fez aqui, né? Que ele nunca tenha feito antes, isso é muito bom, né? Hoje, com o advento da internet, muitos cursos foram abertos, gratuitos, então veja o que ele gosta de fazer, né? Jovens que estão aprendendo instrumentos, está sendo bem legal. De novo, eu coloquei a mesma coisa, mas enfim, aprenda algo novo, né, que você nunca fez antes. E por último, e o mais importante, quando a gente tem crianças e jovens, né, em casa, seja leve, traga leveza para a relação. Então tem um conflito, aquilo me deixou um pouco contaminado, mas eu vou aos poucos lidando com aquilo e deixando aquilo ir. Os sentimentos, eles não podem tomar conta de mim no sentido geral. Eu tenho que dar um lugar para aquele sentimento. Eu estou triste, mas eu não sou, né, essa pessoa no meu todo triste. Então eu preciso ter um lugar para os meus afetos, para as minhas emoções. Tá? Então, às vezes o lúdico não aparece e o leve não aparece porque eu fico um pouco contaminado com convivências do dia a dia, com conflitos do dia a dia. E não, eu tenho que ir treinando mesmo essa capacidade de ir deixando ir, de ir me liberando, de dar um lugar e deixar outros espaços para que outras coisas aconteçam. E trazer alegria para dentro de casa, porque quando a gente está com jovens e crianças em casa, também tem muita alegria, tem muito brincadeira, tem coisas inusitadas, tem, puxa, não sabia que ele pensava assim, que ele pensava assado. Então, poder experienciar esse momento com os filhos de uma maneira positiva, não só para eles e que seja constituidora da personalidade deles, mas também para nós, pais, né? O que a gente mais quer para o filho? Que esse filho fique bem, né? Que esse filho tenha experiências que traga para ele um bom manejo, que traga para ele competências para ele lidar com o mundo lá fora. Então, se você puder criar esse ambiente, se você puder ter esse entendimento, esse foi o meu objetivo aqui com vocês, de vocês terem este entendimento para poderem lidar melhor com esses jovens, né, que estão aí nas casas de vocês. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, de estar aqui hoje com vocês. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. Nós temos no HC um grupo de dependência de internet, que vocês podem acessar. Lá tem até um teste para saber se você tem dependência tecnológica, o meu Instagram e o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, muito obrigada. Ai, dona Carla, toda vez que você vem falar, você me dá um puxão de orelha, hein? Já mandei até no seu WhatsApp. Falei, Carla, depois da gravação, não me deixe esquecer de falar comigo, porque tudo isso que você trouxe, Carla, é tão presente no nosso dia a dia, tão comum. Eu sei que a gente está levando o nosso conteúdo para muitos outros lugares. E vão existir participantes, talvez, de outros países com um pouco menos de acesso à tecnologia, que talvez não compreenda muito esse cenário que você está trazendo para a gente. Então, antecipadamente já, eu me desculpo, né, por essas pessoas que talvez esse conteúdo, né, não esteja tão alinhado à realidade. Mas é importante também que mesmo vocês que não estão nessa, envolvidas com a sua família nessa área tecnológica, entenda que muitas famílias estão sendo destruídas, né? Muitas famílias estão tendo uma dificuldade muito grande de tirar conexão por causa da tecnologia. E eu acho que um pouco do Circuito Mulher é levar essa realidade distinta para os outros lugares, né? Então, eu percebo, e vou falar aqui pela minha casa, né? Que eu tenho 4 filhos, são todos adolescentes, são todos jovens. Uau! Tenho 4 meninos, são todos jovens. Isso acho que você não sabia, né, Carlinha? Não, né? Que delícia! Não, são 4 meninos, o meu mais velho vai fazer 20 anos, eu tenho um de 18, um de 15 e um de 9. E, Carla,
como está sendo diferente a criação dos meus mais velhos com o meu caçula. E eu estou enfrentando situações de dentro da minha casa de não saber o que fazer. E olha, né, eu falo assim, poxa, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho conscientizando as pessoas, mas assim, a gente se vê em muitas situações realmente refém de falar assim, meu Deus, o que eu faço, né? Então essa coisa do celular na minha casa foi assunto de muitas desavenças, de muitas brigas e tal. E assim, eu tô com um pouco, com uma folga, porque o meu filho, ele ficou tão nervoso com o jogo a ponto de jogar o celular no chão e quebrar o celular dele. E aí... Muito comum, viu, Tati? Eu tô não com foi uma só seu filho, tá? Eu tô com uma folga, né, no sentido assim, ele quebrou o celular, eu disse que eu não vou comprar outro. Mas ele tá, né, a gente fala assim, poxa, que triste, né? Mas ele fica como se fosse um viciado, né? Ele fica tentando pegar o meu celular, celular do pai, celular do vizinho, celular do não sei o quê, porque ele tá sem o celular dele. E isso tem me machucado tanto, cara, tanto, de não saber, né, como recorrer. E esses dias, por ele ter muita energia, o que aconteceu? Ele fez novas amizades no condomínio. Nesse momento mesmo que a gente está gravando, ele está, né, na rua do condomínio com a molecada, brincando. E ele chega que nem um tatuzinho de sujo, porque foi no parquinho e tudo mais, com a roupa rasgada, com a meia tudo destruída. E eu tenho falado isso pro meu marido, que ótimo. Deixa que se rale, que rale o joelho, não tem problema nenhum, desde que a gente não tenha que enfrentar aquilo que a gente estava enfrentando antes. E eu não sei se... Acho que vai ser a primeira vez que eu vou contribuir, né, que eu vou dividir isso publicamente, mas teve uma situação, Carla, que ele perdeu no jogo e que ele levou uma bronca nossa também e tudo mais, e ele foi até a cozinha e ele pegou uma faca, 9 anos, ele pegou uma faca e ele tava com a faca no pulso dele. A hora que eu cheguei na cozinha, eu quase morri, Carla. Eu quase morri, porque eu falei, meu Deus, olha o que eu permiti que acontecesse dentro da minha casa. E toda vez que eu conto essa história, ainda me vem aquele nó na garganta, sabe? De eu falar, meu Deus, olha, eu pensando que eu ia ter que, né, lutar contra drogas, contra, né, bebidas, contra sei lá o que, com os meus filhos na adolescência, e eu tô tendo com o meu filho de 9 anos que passar por uma situação dele falar assim, eu não quero mais viver, porque eu não sou bom, eu sou um lixo, e não sei o quê. E tudo isso por causa de uma exposição gigante na internet, de pessoas que têm vídeos e tem muitos likes, e o canal dele não tem like, e ele perdeu no jogo, e aí não sei o quê. Eu falei assim, Carla, me senti totalmente desamparada. Então, quando você traz essa realidade, isso acolhe a minha dor, né? Acolhe a minha dor no sentido assim, tá, tô entendendo que isso não tá acontecendo só dentro da minha casa, né? Então, essa informação que você tá trazendo pra gente, Carla, saiba que, né, que é algo muito rico, que eu tenho certeza que assim como tá tocando, né, no meu coração, vai tocar no coração de muitas outras pessoas. E eu, né, quero te fazer uma provocação, de repente a gente poder abrir um grupo do Circuito Mulher, de outras mães que estejam passando por essa situação, para que a gente possa realmente, né, de alguma forma, tentar prestar um auxílio, tentar prestar informações, né, ao qual o que elas podem recorrer, o que podem fazer, como essas dicas maravilhosas que você deu, porque realmente são momentos que a gente não tem com quem dividir, né? E eu vejo pela minha posição, né? Eu que tenho um monte de gente, que conheço um monte de gente, que faço um monte de coisa, me senti acuada. Aí eu fico imaginando, às vezes, uma mãe que trabalha o dia todo e não dá tempo de, né? E não tem tempo, mas não é tempo porque não quer. Porque tem uma jornada tripla, quádrupla, que não dá, né, não dá para poder se atentar a isso, ou que tem uma dificuldade financeira, porque esses tratamentos, eles são caros, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso a uma profissional como você, por exemplo. Então, eu acho que a gente pode, né,
tentar fazer com que isso se torne algo ainda maior, porque tem sido uma grande dor na casa de muitas pessoas. Olha, Tati, você ter compartilhado isso aqui é assim, eu sei o quanto é dolorido porque eu trato essas famílias, mas é muito bom para que as mães que tenham isso em casa saiam também da autocobrança e saibam que há caminhos, né, para você reverter. E quando você fala, eu deixei aqui o nosso site, depois eu passo o site do ambulatório de psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria, o nosso tratamento lá é gratuito. A partir de 14 anos, nós tratamos crianças e pais e famílias com dependência tecnológica. E com relação a essa provocação, eu estou dentro, vamos poder, esse é o meu propósito, Tati, porque na verdade, eu como imigrante digital, eu vejo, e por estar lá no HC, onde a gente tem pessoas do país inteiro nos procurando com casos deste nível, num nível de dependência tecnológica muito grave, já adultos, né, enfim, que começaram de criança, poder trazer esse tipo de informação e fazer esse tipo de acolhimento aos pais, saber que eles têm condições de lidar com isso é muito bom. E só para fechar, com relação aos países em que, e as realidades em que essa questão não passa, por um lado eles são muito privilegiados, né, neste sentido, de que eles estão na rua, de que as crianças estão brincando com brinquedos que eles criam ali na hora, em condições adversas. Então tem sempre, eu costumo dizer, eu sou uma eterna otimista, Tati, então eu costumo dizer que sempre tem o lado bom e o lado ruim de uma mesma história, sempre. Então eu estou aqui, as pessoas, eu deixo aqui minhas redes, vou criar assim esse grupo com você, vamos fazer isso sim, esse é o meu propósito, poder trazer um uso adequado das tecnologias. Elas vieram para ficar, mas a gente precisa olhar que a gente está deixando essas crianças muitas vezes à mercê da tecnologia. Tá bom? Carla, agradeço muito. Muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada, né, por você estar trazendo essa clareza para as nossas vidas, e eu espero que a gente possa continuar iluminando a vida de muitas outras pessoas, né, esse é o nosso propósito também, e ter você, né, outros profissionais como você, pessoas maravilhosas que podem nos ajudar nesse caminho, acho que, enfim, é Deus, né, colocando realmente as coisas no seu devido lugar. Muito obrigada, viu? É a sincronicidade, né? Nada é por acaso. É isso mesmo. Um beijo enorme em todos vocês e muito boa sorte. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.